E aí galera, aqui mais um vídeo, eu sou o Churros e esse aqui é o canal Otaku no Japão. Trazendo esse vídeo num formato diferente e eu queria falar um pouco sobre o tufão que passou no Japão, explicar um pouco sobre ele. Bom, primeiramente eu queria falar o que são tufões. Geralmente são formados nas águas dos oceanos assim, né? Furacões são ciclones tropicais, assim como os tufões. A origem desses fenômenos meteorológicos é a mesma das chuvas. No entanto, os furacões eles podem durar até uma semana quando alcançam o litoral, causando uma grande destruição, com ventos que ultrapassam mais de 200 km por hora. A grande diferença entre os tufões e os furacões são os locais onde eles são formados. O primeiro é formado geralmente no Oceano Pacífico Noroeste, costuma atingir o sul da Ásia, ou seja, esse que passou aqui no Japão foi um tufão, né, que é formado no Oceano Pacífico. Os furacões eles podem ser formados no Atlântico Norte, no Pacífico Noroeste ou no Pacífico Sul, podendo afetar as Américas, especialmente a do Norte. Em geral, esse aquecimento das águas acontece em zonas tropicais, isso é entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Por isso o fenômeno é classificado como ciclone tropical. Nessas latitudes a água se transforma em vapor, sobe aquecida do oceano para as nuvens, deixando a região atmosférica próxima à superfície do mar, com uma pressão menor. Isso faz com que o ar frio, que possui uma pressão maior, invada o espaço desocupado pelo vapor que subiu. Com isso, o ar frio também se aquece, sobe em movimentos circulares. Já a alta atmosfera, o ar quente esfria-se e se transforma em nuvens, formando um sistema de nuvens e ar em movimento. O calor do oceano e da água que evapora faz com que os ventos acelerem e cada vez mais, formando uma corrente de ar que se desloca em movimento circular, dando a aparência de cone para o furacão, ou no caso que passou aqui, o tufão. A destruição começa quando os ventos avançam pelo litoral. Os furacões costumam destruir prédios, arrastar carros, arrancar árvores, assim como os tufões, né? Mas tudo depende da velocidade dos ventos. A escala Saffir-Simpson classifica os furacões em 5 categorias. A categoria 1 agrupa os furacões e tufões com ventos de 118 km a 153 km por hora. Já a categoria 5 reúne furacões e ventos acima de 250 km por hora. O Hagibis, formado no último fim de semana agora, ele começou a ser formado dia 5 e 6 de outubro. Esse tufão teve uma rápida evolução indo de tempestade extratropical a ciclone de categoria 4 em apenas um dia. O tufão Hagibis. Bom, as informações que li sobre ele até agora podem ser atualizadas, né, sobre todo esse acontecimento que teve aqui no Japão. O tufão Hagibis teve ventos que chegaram a 200 km por hora e chuvas torrenciais, tornando-se a tempestade mais violenta a atingir o país nos últimos 60 anos. De acordo com o responsável da agência meteorológica japonesa, o poder atual do Hagibis é semelhante ao dos 4 maiores tufões que o Japão já viu nas últimas décadas, incluindo o Faxai, que no mês passado provocou danos significativos em Chiba, nos subúrbios de Tóquio. O tufão causará fortes chuvas em grande parte do país. Os ventos fortes soprarão primeiro, seguido por chuvas torrenciais, declarou o responsável, acrescentando que nas zonas costeiras eram esperadas ondas violentas, deixando os japoneses em alerta para se prepararem para o pior, estocando alimentos e preparando seus kits de emergência. O poderoso tufão Hagibis, que passou no leste e centro do Japão entre a noite de sábado, dia 12 agora, né, e no início da manhã de domingo, dia 13, matou pelo menos 10 pessoas, segundo as autoridades japonesas. Essas informações que eu li até o momento da gravação desse vídeo. O número de mortes, no entanto, pode aumentar, pois 16 estão desaparecidas e 90 ficaram feridas. O Hagibis, que foi acompanhado por chuvas intensas, considerado sem precedentes pelos meteorologistas japoneses, causou inundações e deslizamentos de terra e deixou quase 500 mil de casas sem energia. As autoridades levantaram alertas de chuva e inundações para a região de Kanto, em torno de Tóquio. Onde teve mais destruição, na verdade, foram aos arredores da capital Tóquio, né? Onde é mais pro interior ali, onde as casas são um pouco mais frágeis e tem mais risco de inundação. O tufão deve sair para o mar na noite do domingo, depois de passar pela ilha de Hokkaido, no norte do país. O primeiro-ministro Shinzo Abe convocou uma reunião de emergência com os ministros relevantes
e enviou um ministro encarregado de gestão de desastres nas áreas mais afetadas. O governo também criou uma força-tarefa para lidar com os danos e formou a NHK, que é o jornal aqui do Japão, né? O governo disse que essa foi a tempestade mais forte a atingir Tóquio desde 1958, que trouxe fortes chuvas. A tormenta chegou à ilha principal de Honshu à noite de sábado, né? E teve terremotos ainda de escala 5.7 que sacudiu Tóquio logo depois, ou seja, além do furacão, teve um terremoto. A Agência Meteorológica do Japão emitiu o nível mais alto de alerta para as 12 prefeituras, fazendo assim várias atividades serem adiadas. Um alerta de emergência para chuvas torrenciais nas províncias de Shizuoka, Kanagawa, Tóquio, Saitama, Gunma, Yamanashi e Nagano. Antes da chegada do tufão, o céu do Japão, desde sábado, apresentou cores violetas. Muitos japoneses publicaram fotos do céu rosa, roxo nas redes sociais, principalmente no Twitter, viralizaram em pouco tempo. O céu roxo é o resultado de um fenômeno climático chamado dispersão. O fenômeno ocorre quando as moléculas pequenas de partículas na atmosfera influenciam na direção da luz, causando uma dispersão de luz, explicou e ouviu a meteorologista Lauren Hautekratz. À medida que a luz do sol brilha sobre a Terra, a maioria das cores do espectro capaz de atingir a superfície interruptamente, mas os comprimentos de onda mais curtos, azul e violeta, estão espalhados em todas as direções. Essa luz salta de partícula em partícula até atingir seus olhos, mas o céu não parece violeta ou azul. E azul por causa das limitações da nossa visão, explicou o meteorologista. Os principais aeroportos da capital de Haneda e Narita cancelaram mais de 1000 voos. Essa pode ser a tempestade mais forte que o país enfrentou desde o tufão de Kanagawa em 1958, que vitimou mais de 1.200 pessoas. Um tufão do tamanho de um país. Realmente, o cenário do fim do mundo. Desejo toda a força ao Japão, um país incrível que infelizmente sofre esses tipos de desastres naturais. Felizmente eu tô bem. Eu fiz esse vídeo mais pra minha família, amigos do Brasil se tranquilizarem, né? Recebi várias mensagens esse final de semana. Ele desviou um pouco perto de passar onde eu tava morando, né? Onde eu tô morando atualmente, aqui em Aichi, né? Mas mesmo assim, choveu bastante aqui, ventos muito fortes. Existem muitas informações mais que eu poderia passar nesse vídeo, mas esse vídeo é só pra tranquilizar a galerinha, né? E tipo assim, quem tiver mais informações adicionais, pode deixar nos comentários aí pra complementar as coisas que eu falei. Se tiver alguma correção também, pode deixar nos comentários que eu vou destacar. Queria falar mais uma coisa aqui, né? Conforme as mudanças do clima da Terra continuam, vários tipos de eventos climáticos como esse estarão a continuar ou a piorar, né? E a pergunta que eu deixo aqui é: o que vocês estão fazendo para mudar isso? Eu sou o Churros, esse aqui é o canal Otaku no Japão. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, tamo junto.